Olá, amigos! Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Estamos estudando, no momento, o Livro dos Espíritos. O nosso encontro sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas, nesse formato aqui e presencialmente na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando a vocês que nós temos também trabalhos doutrinários que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quando estiverem por perto, apareçam, vocês serão muito bem-vindos. Mas seguindo aqui no nosso estudo do Livro dos Espíritos, porque esse é um grupo de estudo das obras básicas do Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, título Pluralidade das Existências, e vamos entrar hoje num item bastante interessante, né? Acho que aguça a curiosidade de muita gente, que é o item Destinação das Crianças após a Morte. Então, hoje, com a pergunta 197, que na semana anterior terminamos o item anterior com a pergunta 196. Aqueles que estão chegando aqui agora, vai lá no canal para poder acompanhar melhor. Lembrando que a leitura que eu vou fazer aqui para vocês é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e em casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos estudar. Destinação das crianças após a morte. Pergunta número 197, que Kardec vai fazer aos espíritos. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão evoluído quanto de um adulto? Então, Kardec quer saber. O espírito de uma criança, que ela nasce bebê, desencarna ou bebê, ou com 1 ano, 2, 3, que ela desencarna, que ela retorna à dimensão espiritual, ainda muito pequena. Ele vai perguntar, esse espírito que estava na condição de criança, quando desencarna, ele é tão evoluído quanto de um adulto? Resposta dos espíritos. Às vezes, bem mais. Porque pode ter passado por muitas existências e adquirido maior soma de experiências. Sobretudo, se progrediu. Interessante, né? A resposta dos espíritos. Nos lembrando que quem desencarna, quem morre, é o personagem. E este personagem que morreu como criança nesta experiência, já teve diversas outras experiências em que nasceu, viveu, desencarnou para voltar de novo e assim sucessivamente, muitas e muitas e muitas vezes. E nessas muitas e muitas e muitas vezes, adquiriu as experiências que faz com que se torne um espírito que tenha já um desenvolvimento, uma consciência aí
já estruturada. Então, se nessas experiências todas que teve, o espírito aproveitou bem essas experiências e se desenvolveu, ampliou sua consciência, utilizou essas experiências de uma forma produtiva para o seu desenvolvimento espiritual, sim, esse será um espírito até bem evoluído. Então, aqui os espíritos já estão nos chamando a atenção que não é o tempo que a gente leva encarnado que vai definir o nosso grau evolutivo. O que vai definir o nosso grau evolutivo é o nosso desenvolvimento enquanto espírito. Aquilo que nós fizemos da totalidade das experiências que já tivemos, das diversas encarnações que nós já tivemos, das idas e vindas que já no nosso processo reencarnatório, o que nós fizemos dessas experiências, o quanto nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma adequada a serviço do nosso crescimento, do crescimento do outro, do crescimento do local onde nós estávamos inseridos. Isso faz com que nós possamos dar passos para a gente cumprir aquela escala espírita que a gente já viu aqui nos nossos estudos, para sair da terceira ordem de espíritos imperfeitos, chegar na segunda ordem, também fazer o nosso trabalho até alcançar a primeira ordem, classe única, que é a condição de puro espírito. E isso se dá pelas experiências, pelas provas, pelas situações que nós vivemos no nosso dia a dia e o que nós fazemos com essas experiências, o quanto nós aproveitamos. Então, aqui os espíritos estão lembrando que quando nós olharmos para uma criança, nós temos que ver ali um ser que naquele momento se encontra naquela condição de desenvolvimento físico e orgânico ali e intelectual, mas se trata de um espírito imortal que tem a sua bagagem, que tem a sua herança, as suas experiências anteriores e que nós podemos, inclusive, estar lidando com um espírito que tenha mais experiências vividas do que a gente que é adulto. Ela vai merecer todo o nosso carinho, cuidado, atenção, orientação, mas lembrar que estamos lidando ali com um espírito imortal, que aquela criança é um espírito. Então, essa foi a pergunta 197. Mas Kardec faz um complemento a essa pergunta. Ele traz a pergunta 197A, quando ele vai dizer: o espírito de uma criança pode, então, dessa forma, né, ser mais adiantado que o do seu pai? Baseado na resposta anterior, de que às vezes quando os espíritos respondem, né, se a criança que desencarna, o espírito que desencarna a criança é tão evoluído quanto um adulto, quando os espíritos respondem que às vezes bem mais do que um adulto, Kardec complementa a pergunta dizendo: então, esse espírito dessa criança pode ser mais adiantado do que o pai dela, do que os pais que foram os pais dela nesta experiência? Resposta dos espíritos: sim, pois não se tem visto frequentemente ocorrer este fato na Terra. E na atualidade, então, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas falando cada vez mais como é que as crianças estão vindo, como elas estão, a percepção e o conhecimento está se apresentando muito mais cedo. Aí se fala em crianças prodígios, em crianças índicos, em criança cristal, em crianças douradas. Ou seja, as crianças cada vez mais tendo uma percepção das coisas, da realidade, uma interação e demonstrando às vezes uma sabedoria até maior do que aquele adulto que é responsável de cuidar dela, que está com a responsabilidade de orientá-la nessa experiência. Por quê? Porque aquele espírito que
naquele momento está na fase de desenvolvimento, está como criança, pode ser um espírito que já tem muito mais experiências do que aqueles que vieram com a responsabilidade de conduzi-los enquanto pais ou responsáveis, avós, cuidadores. Então, o que vai definir aonde nós estamos, o nosso desenvolvimento espiritual, é a quantidade de experiências vividas e o quão a gente aproveitou dessas experiências. E isso aparece. As crianças começam a mostrar isso. Quando fala determinadas coisas, quando dão determinadas respostas, e a gente diz assim, parece um adulto falando. Se costuma muito dizer, né? Tem pessoas que dizem assim, essa criança tem o espírito de um velho. Por quê? Porque demonstra uma sabedoria, às vezes uma responsabilidade que muitos adultos ainda não conseguiram alcançar, trazer para a sua vivência atual. Por isso, porque é um espírito que já tem mais experiências vividas e bem aproveitadas. É uma dica, né? Porque essa sabedoria nos mostra que ali provavelmente é um espírito que já teve muitas experiências e que soube aproveitá-las. E isso sai, isso aparece na vivência, nas relações. As habilidades que já conquistou nas experiências anteriores surge, se apresenta e a gente vê ali, né? O quão aquele espírito que ainda está na condição de criança já mostra, né? Minha mãe, quando estava encarnada, costumava dizer, né? Que o espinho já mostra a ponta. Desde pequeno, né? Já mostra o que vai ser. Então, é isso. São essas crianças, são espíritos que já passaram por muitas e muitas experiências no seu processo reencarnatório de desenvolvimento, porque é para isso que nós reencarnamos, para aprendermos, para adquirirmos habilidades, para nos desenvolvermos tanto intelecto quanto moralmente. Quanto mais experiências temos, ou seja, ao retornar a essa dimensão material, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós buscarmos aproveitar, tirar o melhor proveito das experiências que a vida estão nos apresentando, não pensando que são provas, que são sofrimentos, que é karma, mas que são experiências que a vida está nos trazendo a fim de nos fazer aproveitar o nosso aprendizado da melhor forma, utilizar o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, adquirindo habilidades, buscando desenvolver a nossa inteligência, buscando conhecer, buscando se instruir, buscando nas nossas relações, nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos, buscarmos ter uma vivência com o outro que seja agradável, respeitosa, ética. Com isso, nós estamos aproveitando as experiências. Então, tudo que nos acontece na nossa vida, tudo que acontece quando estamos no nosso período, na nossa encarnação, assim como também na dimensão espiritual, porque o aprendizado se dá nas duas dimensões, na material e na espiritual, que nós busquemos sempre, ao lidar com as experiências, buscar entender o para que eu estou vivendo isso, o que é que isso pode agregar no meu processo, no meu desenvolvimento, buscar descobrir em si quais são as habilidades que já aparecem, aqueles conhecimentos, coisas que a gente não sabe nem como, mas a gente já tem uma noção, a gente já consegue entender o que é. Isso nos dá pistas de que se não foi nessa encarnação que nós conseguimos adquirir isso, isso já vem conosco de outras experiências. E quais são aquelas que nós podemos agregar, que nós podemos nessa experiência adquirir também, utilizando a criatividade, a curiosidade, buscando através da leitura, através da arte,
através do desejo de conhecer, do desejo de se relacionar e viver bem com as pessoas, porque nós precisamos do outro para crescer, nós passarmos por todas as experiências que a vida nos apresentar. Sempre lembrando, se eu estou vivendo uma experiência, é porque ela vai trazer algum conhecimento, ela vai agregar ao meu desenvolvimento espiritual um acréscimo, um conhecimento. Tem um para que eu estar vivendo aquilo e não encarar apenas como dificuldade, como sofrimento. Poder passar por ela da melhor forma possível, tentando entender o que a vida quer me ensinar com essa experiência. Com isso, nós vamos adquirindo esse saber que passa a nos pertencer. São habilidades que nós conquistamos. E quando nós retornarmos à dimensão espiritual, nós levaremos todo esse conhecimento, essas habilidades que foram integradas, que passaram a nos pertencer. E quando voltarmos de novo no processo reencarnatório, essa criança que seremos vai apresentar isso vai aflorar, isso vai aparecer. Quanto mais nós aproveitamos as nossas experiências, né, que é o que os espíritos vão dizer aqui na pergunta 196, que adquirimos a maior soma de experiências nesse ir e vir nosso. E quanto mais a gente aproveita, mais a gente progride, mais a gente se desenvolve enquanto espírito imortal, porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós retornamos, é para isso que nós reencarnamos. Reencarnar é um processo educativo do espírito, ainda necessário para nós durante muito tempo. Chegará um tempo em que não necessitaremos mais, mas ainda está muito longe. Então, é um processo educativo do espírito, não é para pagar, não é para espiar, não é para resolver questões de vivências anteriores. Tudo isso faz parte do processo, mas a finalidade, a meta, o objetivo da reencarnação é educar o espírito imortal que somos todos nós. Então, vamos ficar por aqui hoje na pergunta 197A, do item Destinação das Crianças após a Morte, do capítulo 4, Pluralidade das Existências, do livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. E até a quarta-feira que vem, às 19 horas, nós vamos refletir sobre essa pergunta e a resposta que os espíritos deram, porque afinal de contas nós somos um grupo de estudos, e na semana que vem, às 19 horas, estaremos aqui juntos de novo para estudarmos o livro dos Espíritos. Espero vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua serenidade possa nos envolver para que possamos aproveitar da melhor forma essas informações que tivemos. E que o seu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.